Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamada de resumos completo e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Após a revelação do capítulo anterior que Nicholas flagrou os pais brigando e daí então saiu a revelação que ele é adotado, Ernesto e Helena se entreolham em estado de choque. Nico desceu as escadas e perguntou se lhe era verdade que ele era adotado e não filho deles. Ernesto ficou momentaneamente em silêncio. Helena disse a ele: "Sim, meu amor, e lamentamos não ter contado a você antes. E isso não muda o nosso amor por você. Desde que você entrou em nossas vidas, nós te amamos com toda a nossa alma." Nico olhou para Helena com sua expressão mais triste e séria. "Você é nosso filho, nosso único filho", disse Ernesto. "Para mim não faz diferença", disse Helena, "que você não saiu de mim, porque a partir do momento em que eles colocaram você em meus braços, quando você era um pequeno bebê, foi o primeiro momento de amor." Ela estava quase chorando. "E nunca paramos de dizer isso, nunca. Você é a coisa mais real para nós. Não conseguimos imaginar uma vida sem você." Nico não disse nada. Ele subiu as escadas correndo. Ernesto foi atrás dele, mas Helena o deteve por um momento. Nico se trancou em seu quarto antes de chegarem até a porta. Ernesto bateu na porta e pediu-lhes que os deixassem entrar. Helena implorou que não os deixasse do lado de fora. Nico gritou que não queria. Ele então cobriu os ouvidos gritando: "Eu não quero, eu não quero." Helena desceu correndo para ligar para Vitória. Ernesto estacionou em frente à porta trancada, dizendo a Nico que ele ficaria até lá abrir a porta. Ele disse a Nico que ele era a coisa mais importante, a luz de sua vida. Nico abriu a porta para encontrar seu pai sentado no chão. Ernesto o abraçou. O menino quase chorou ao dizer que o amava. Helena contou a Vitória o que aconteceu. Ela disse a Helena que essa não era a melhor maneira de Nicholas descobrir, mas o que acontece, acontece. Ela aconselhou que lhe dessem tempo. Eles precisavam estar preparados para as perguntas e tinham que respondê-las de forma assegurada para que isso não pudesse trazer danos. Helena disse a ela então que eles haviam começado isso. Vitória disse a eles que precisavam continuar a assegurá-lo de que era uma boa família. Quanto aos pais biológicos, Vitória disse a Helena que agora não era hora de contar a Nicholas que Pedro era seu pai natural. Eles precisariam permitir que Nicholas recuperasse sua confiança neles. Helena então agradeceu a ela. Nico perguntou ao seu pai por que eles não lhe contaram antes. Ele encolheu os ombros e disse: "Medo. Eu queria te contar, mas sua mãe estava com medo. Eu não sei por que uma família, uma coisa feminina, sabe? Ela preferiu ficar em silêncio ou esconder a verdade, mas você não pode julgá-la por isso." Ele não olhou bem nos olhos de Nicholas quando disse isso. "E meus pais verdadeiros? Onde eles estão?" "Eu não sei. Só sabemos que talvez eles não quisessem cuidar de você." "Por que eles não queriam cuidar de mim?" "Só porque... Mas isso não é importante. Não pense neles, porque sua mãe e eu somos sua família. O único. Esqueça essas pessoas, porque somos nós que te amamos e eles não te queriam. Você é tudo o que queríamos na vida e em nossas vidas. Não quero outro papai que não se sinta assim." Então ele foi até Ernesto e o abraçou. Ernesto o abraçou de volta. Ele tinha uma expressão de culpa que Nicholas não viu. "Eu sou seu único pai e aquele que te ama mais do que qualquer outra coisa no mundo." Poxa, gente, eu acho que com isso o Ernesto decepcionou profundamente muita gente, né? Porque foram palavras muito duras para poder obter o carinho do filho à base de mentiras. Rosa contou a Gina sobre seu relacionamento com Modesto. Ela o conheceu quando tinha 16 anos e se casou com ele um ano depois. As coisas estavam boas no início, mas depois de um tempo as coisas mudaram e sua vida se tornou um inferno. Ela não conseguiu o divórcio porque seus pais haviam emprestado dinheiro que eles não recuperaram e acabaram nas ruas. Ela finalmente escapou, mas Modesto a encontrou e quando ela queria estar com Samuel, Modesto estava evitando tudo isso. Quanto a dizer que ele era seu irmão, foi a única coisa em que ela conseguiu pensar quando ele apareceu.
Ele entrou naquele ponto como se respondesse a uma deixa no palco. Ele beijou Rosa, depois Gina e chamou o garçom. Mais tarde, Helena entrou no quarto de Nicholas. Ele ainda parecia sério quando se virou para olhar para ela. Ela sentou-se na cama e disse-lhe que desde o dia em que ele chegou, ele tinha todo o seu coração. Ela chorou ao contar como se sentiu no dia em que o tirou do orfanato. Ele começou a sorrir novamente. Ernesto levantou-se e foi até eles abraçando Nicholas e dizendo: "Somos a tua família, filho." Ele beijou a criança e abraçou os dois. Helena parecia uma combinação de duvidosa e triste, mas isso não foi visto por nenhum dos dois. Modesto começou a se gabar de acordo com os negócios mencionados anteriormente, que supostamente lhe renderia muito dinheiro. Depois disse que supôs que sua irmã estava lhe contando a respeito. Rosa disse que eles estavam conversando sobre outras coisas. Ele fez uma piada sexista sobre mulheres conversando e recebeu um olhar sujo de Gina, que mudou para uma expressão normal e tentou fazer uma saída graciosa e lhe disse: "Qual é sua pressa? Estamos nos divertindo. Quando terminarmos, vamos levá-la para casa." Gina disse que precisava ir e se ofereceu para pagar sua parte da conta. Ele disse que ela era convidada. Gina agradeceu, deu um beijo na bochecha de Rosa, acenou para ele ao vê-lo se levantar e saiu do café. Benito foi até a casa de Augustin para levá-lo para sair e se divertir, mas Augustin ainda estava deprimido por Gina, a quem ele não identificou como a mulher que o rejeitou. Benito então disse a ele para esquecê-la, mas ele obviamente não estava pronto para isso. Benito então disse: "Bem, não corte as veias por isso, antes de sair." 2 quartos longe de Nico, Helena perguntou a Ernesto o que ele disse para acalmá-lo. Ernesto então disse a ela, ele disse que eles o amavam e ele era a melhor coisa em suas vidas. Mas sarcasticamente disse que isso não pode ser verdade porque eles estavam falando sobre separação. A raiva de Helena estava se formando e ela disse que a última coisa que eles deveriam fazer é trazer outra crise à tona. Ernesto perguntou se não seria melhor para eles resolverem suas diferenças para o bem de Nicholas. Helena ficou mais brava ainda, dizendo que suas diferenças não tinham nada a ver com essa sua revelação. Ernesto então a impediu de dizer mais alguma coisa e pediu que ela pensasse a respeito. Ele não recuou e saiu da sala. Pedro estava no computador quando seu celular sinalizou uma nova mensagem de Gina. Ela enviou a ele fotos das coisas do bebê que havia comprado. Ele suspirou, não respondeu e voltou ao que estava fazendo, que provavelmente era procurar emprego. Helena falou com seu pai e disse a ele que Nicholas descobriu sobre ser adotado. Eles o haviam avisado anteriormente que o menino precisava saber. Ele agradeceu por ter contado e encerrado a ligação. Ele disse a Mônica que ficava preocupado em como o menino receberia a informação. Ele conta que ficou surpreso que as coisas correram conforme descrito. Mônica perguntou por quê, porque Ernesto sempre demonstrou o quanto amava Nicholas. Horácio concordou, mas disse que seu comportamento recentemente não correspondeu às expectativas que ele tinha. Mônica perguntou se era sobre Nicholas ou alguma outra coisa o incomodando. Horácio não respondeu. Ernesto perguntou a Helena se ela havia pensado no que ele disse. Ela disse que não havia nada em que pensar e que não mudaria de ideia. Ela se levantou para ir ver Nicholas. Ele estava olhando um álbum de fotos que fechou. Ele disse que não estava com fome e disse que nada o incomodava. Helena abriu o livro em uma foto dela mesma com Ernesto, depois que era antes e eles adotaram depois nas fotos de Nicholas. Nicholas então pediu para falar com seu papai. Quando Helena tentou tocar seu rosto, ele se afastou dela. Ela saiu da sala um pouco confusa. Benito se encontrou com Jim e Luciano no salão de sinuca. Ele disse a eles que Augustin ainda estava deprimido. Jim então começou a falar sobre como ia ficar e pegou seu celular. Benito fez o mesmo. Ernesto tinha um livro de contos nas mãos enquanto terminava de ler uma história para Nicholas. Ele finalmente disse que sempre é bom comprar flores para as mulheres porque elas gostam delas. Então ele falou sobre eles comprando flores para Helena, ao que Nicholas não respondeu. Ele disse que queria dormir. Ernesto ninhou, deu a bênção, deu-lhe um beijo de boa noite antes de devolver o livro ao seu lugar e apagar as lâmpadas. Modesto cometeu o ato indecente de pose ao beijá-la Rosa em público, como se ela fosse uma coisa e não uma pessoa.
Ela não gostou nem um pouco e, quando se virou, viu Nelson. Ela disse a ele que Modesto era seu irmão, no qual ele não acreditava mais do que Gina. Isso não virou conversa porque Benito e Luciano chegaram. Helena estava dirigindo enquanto Nicolas brincava em seu tablet no banco de trás. Quando Helena tentou falar com ele, ele não respondeu. Eventualmente, quando ela disse que seu desejo era seu comando, ele disse que queria ir ao plenatário. Ela achou que era uma ótima ideia, mas ele disse que queria ir sozinho com o papai. Ernesto estava tomando café da manhã sozinho quando Andréa entrou. Ela disse que veio falar com Helena e Ernesto disse que ela tinha saído com Nico. Ele serviu uma xícara de café para ela e ela perguntou a ele sobre como Nico descobriu que ele era adotado. Ernesto não esperava essa pergunta e, após uma breve pausa, disse a ela que haviam discutido sobre a distância dela nos últimos dias e a sua associação com aquele mecânico. Andréa reagiu como esperávamos, falando sobre como ela repreendeu Helena pela associação e lhe deu um sermão sobre colocar seu casamento em risco e como Ernesto foi a melhor coisa que aconteceu a ela. Ela continuou dizendo que ele era o único na família que via isso e estava disposto a fazer o que fosse necessário para mantê-la longe dele, incluindo prendê-lo. Ela continuou preocupada com todas as filhas e descobriu que Gabriela estava apaixonada por um de seus funcionários. Ernesto perguntou qual e ela chamou-o de Samuel. Ernesto lhe disse que era irmão de Pedro e ela voltou a agarrar as pérolas. Helena e Nicolas entraram no escritório de Vitória, como de costume. Helena deixou os dois sozinhos e fechou a porta ao sair. Ela ligou para Pedro, que havia deixado várias mensagens para ela. Ele perguntou sobre Nicolas e ela disse que estavam esperando os resultados do teste. No entanto, havia algo que ela precisava falar com ele e não pelo telefone. Eles concordaram em se encontrar no refeitório do hospital. Andréa realmente ultrapassou os limites ao entrar no escritório da empresa de suas filhas e dar de cara com Samuel. Tudo porque ele era irmão de Pedro e tentou envergonhá-lo a pedir demissão. Gabriela entrou, querendo saber de tudo que se tratava. Ela admitiu saber que Samuel era irmão de Pedro, mas ouviu a mãe falar sobre os dois serem alpinistas sociais. Ela então ordenou que Samuel fosse embora porque ele foi demitido, e Gabriela disse-lhe francamente que não tinha o direito de fazer isso. Aqui você não é ninguém. Samuel começou então a ceder por causa dos problemas. Andréa disse a Gabriela para deixá-lo ir. E Gabriela disse, de jeito nenhum. Quem não pertence aqui é você, muito menos dá ordens. Gabriela, não discuta com sua mãe sobre mim, disse ele. Não é sobre você, é sobre ela. Ela não pode continuar me dando ordens, muito menos você. Ela olha para Andréa, que estava olhando por desdém por Samuel. Você não é mais do que uma mulher frivola e amarga que você fez com que durante toda a sua vida, fez coisas tolas. É por isso que o papai te deixou. Andréa, nesse momento, ficou sem palavras por alguns momentos, parecendo que ia chorar. Gabriela, essa é sua mãe, respeite ela, fala Samuel. Não preciso de ninguém para me defender, disse Andréa, muito menos você. Ela olha para Gabriela. Nunca imaginei que você seria contra mim. Ela se virou e saiu. Gabriela estava quase em choque. A última coisa que quero fazer é causar um problema para você, disse Samuel. Você não é o problema, é ela. Sua cabeça está cheia de teias de aranha. Mas eu não queria fazer coisas tão feias. Por fim, Pedro chegou ao refeitório do hospital. Helena disse a ele que Nico ouviu ela e Ernesto discutindo e descobriu que ele foi adotado. Ela disse a ele o que aconteceu e que ele levou isso mal. Disse-lhe também que Ernesto falava com ele sozinho e de alguma forma ele pareceu se acalmar. Pedro pergunta onde ele estava e se poderia ajudar. Helena disse que ele estava com um psicólogo e que não havia nada que ele pudesse fazer agora. Ele perguntou sobre os exames e ela disse que estavam aguardando os resultados, mas o médico estava otimista de que tudo ficaria bem nesse aspecto. Enquanto isso, lá na casa de repouso, Dom Mariano, ou melhor, seu Mariano, apontou para uma mulher que ele identificou como uma bruxa. Ela era nora de um residente que morrera na noite anterior. Eduardo perguntou se havia um motivo e seu avô lhe disse que era herança. O detetive, então, da freira chegou e cumprimentou o senhor Mariano e ele perguntou sobre a situação.
Ela disse a ele que o falecido deixou tudo para o filho mais novo, Gustavo. Essa mulher é a esposa do outro filho e trouxe a mala para levar todos os pertences pessoais do falecido. Ela então quis conversar com Eduardo sobre o caso que estava investigando. Ele respondeu pedindo a ela para lhe contar sobre isso. Disse que deveriam tomar um café em um outro lugar para que a Madre Superiora não a visse fofocando. Ela então disse para lhe encontrar na cozinha. Helena terminou de descrever o recente comportamento distante de Nico, concluindo que ele não perdoou por não ter contado que ele foi adotado. Ela esperava que Vitória pudesse descobrir algo. Enquanto isso, Gabriela ligou e perguntou sobre Nicolas. Ela também contou a Helena sobre o que aconteceu com sua mãe, o que ela havia feito e que Ernesto havia lhe contado, que Samuel era irmã de Pedro e que ela havia retribuído coisas horríveis a ele. Helena disse a ela para não se preocupar com isso. Quando ela encerrou a ligação e disse a Pedro, ele perguntou se ela queria que Samuel renunciasse. Ela disse a ele de jeito nenhum e disse que Ernesto estava usando Samuel para virar sua mãe contra ela. Ela disse que falou em divórcio. Nico precisava de tempo e ela foi buscá-lo. Horácio falava ao telefone com uma oficina mecânica que alegava dificuldade em consertar seu carro por causa de uma peça específica. Ele se cansou deles, finalmente dizendo que pegaria o carro. Ele então ligou para Domingos para pedir-lhe que examinasse o problema. Domingos disse que sim e sugeriu que se encontrasse no mesmo lugar do parque pela manhã. Nelson estava por perto observando isso. Quando Domingos guardou o telefone, ficou um pouco irritado por Nelson estar aparentemente inspecionando seu trabalho, como se quisesse então sua competência. Os três patetas estavam olhando perfis de namoro do telefone de Jimmy em busca de uma mulher para Augustin. Nelson os pegou e ameaçou confiscar o telefone se o pegasse novamente. Eles correram de volta ao trabalho. Nico estava na sala de jogos infantis, onde ele e alguns pacientes jovens brincavam com bonecos de animais. Nico convidou uma garota careca chamada Lucrécia para brincar com ele e outro garoto, e eles concordaram. Nico então trocou o boneco que estava usando e disse: "Sou um filho adotivo." O outro garoto teve uma pergunta sobre como ele se sentia sendo adotado. Nicolas disse ao outro garoto que perguntou: "Você é adotada?" Ela disse que não sabia, mas que perguntaria aos papais. Vitória disse a Helena que Nicolas estava levando isso bem e considerava sua família sua. Ela disse: "Vocês dois lidaram com isso muito bem." "Não, foi Ernesto." Helena respondeu então e falou sobre Nicolas estar distante dela. Vitória disse que não havia falado nada sobre isso e ficou surpreso porque o relacionamento deles sempre foi muito bom. Helena então disse que não sabia o que Ernesto tinha dito a ele, mas foi quando tudo começou. Vitória aconselhou a continuar a ser afeitosa com Nicolas e ela então esperaria na próxima sessão para mais pistas. Então, eles foram para a sala de jogos onde Lucrécia perguntou a Nicolas como ele sabia que sua verdadeira idade quando foi adotado. Ele então perguntou a Helena e ela disse que foi quando ela e seu pai o adotaram. O orfanato tinha registro mostrando que ele nasceu em 11 de junho de 2014. Nico estava bem com isso. Ele educadamente disse adeus às outras crianças, batendo os punhos um com os outros garotos, e Helena disse a ele que tinha uma surpresa para ele. A detetive Nu, ou seja, a irmã Inês, e a outra jovem freira também preparavam biscoitos na cozinha quando a irmã Inês lhe disse que o comandante Rubles estava vindo para discutir seu caso. Ela não queria que a Madre Refúgio descobrisse. Eduardo e o avô entraram enquanto a outra freira ficava de olho na Madre Superiora. Nico ficou empolgado ao ver Pedro, que o pegou no colo e o beijou. Helena pediu licença por alguns minutos para ir à farmácia. Eles se sentaram e Nico pediu então um milkshake de morango. Quando Pedro trouxe para ele, perguntou a Pedro se ele sabia que era adotado. Pedro fingiu que não sabia, e Nico contou que Ernesto lhe contou sobre Helena não querer contar a Nicolas. Helena voltou e disse que era hora de ir. Disse que queria ficar com o Pedro, que depois lhe disse que tinha que ir trabalhar, mas da próxima vez iria passar um dia inteirinho juntos. Ele deixou algum dinheiro na mesa e os dois saíram juntos. Irmã Inês tirou de seu caderno um mistério. Pois é, o senhor Mariano perguntou quem era o outro.
A irmã então Inês explicou que Dona Isabel havia sido levada ao estabelecimento 15 anos antes por o seu filho. Ela tinha um acidente e seu cérebro e memória não estavam funcionando bem. Ela sempre quer ver seu filho, mas sempre que ele a visita, ela fica brava como se o odiasse. Senhor Mariano pergunta se havia outro filho e a irmã disse que não sabia. O mais estranho era que Dona Isabel dizia que amava o filho, mas odiava o outro. Ela investigou e descobriu que seu marido era muito rico e possuía uma fábrica de móveis de banheiro. Havia apenas um filho acreditando estar morto, mas depois de um tempo ele apareceu, no Canadá. Ela perguntou se valia a pena investigar isso. Eduardo disse que sim e perguntou o sobrenome. A irmã Inês deu a ela e depois contou a ele sobre a visita de Helena, perguntando se por que ela não ia lá e também nunca havia lá há 15 anos. A irmã Inês acredita que o visitante não era filho de Dona Isabel, que ele era o outro que ela tanto fala. Helena e Nicolas entram no carro e ela colocou o cinto de segurança nele. Depois que ela fechou a porta, Pedro contou a ele que Nicolas disse que eles estavam sozinhos no refeitório. Helena imediatamente percebeu que era por isso que Nicolas estava distante dela. Pedro contou a ela o resto, que Nicolas havia sido informado de que seus pais biológicos não o queriam e, portanto, o deletaram. Helena parecia atordoada. Jimmy recebeu uma mensagem de texto e recusou o convite de Benito para comer com ele e Luciano. Então eles o convidaram, Domingos, para se juntar a eles para carnitas irem. Domingo hesitou no início, depois deu-lhe algum dinheiro e pediu 3. Andréa estava em um restaurante com Pili reclamando da briga recente com Gabriela e do que tratava. Pili a lembrou de que eles também já foram jovens. Andréa disse que suas filhas não eram jovenzinhas. Pili adivinhou que alguém estava apaixonado por Pedro e falou sobre ele ser lindo com os olhos lindos. Ela disse que a funcionária por quem Gabriela, ou melhor, o funcionário por quem Gabriela tinha raiva era irmão de Pedro. Pili não viu nada de errado nisso. Ela disse a Andréa para parar de olhar para o quadro geral e se reconciliar com suas filhas. Andréa disse que não conseguia perdoar e que lhe perguntou a Pili se ela era frivola, amarga ou tola e foi por isso que Horácio a deixou. Pili comeu com cuidado algumas azeitonas sem caroço e evitou responder a sua pergunta. Rosa encontrou Gina em um café e disse que precisava conversar, dizendo que Modesto estava piorando. Gina perguntou por que ela simplesmente não se divorciava dele e Rosa disse que ele iria matá-la. Ele era um gangster. Gina perguntou se alguém que pudesse ajudar e ela disse que não. Ela estava especialmente preocupada com Samuel e o rejeitou por sua segurança. Gina então sugeriu que ela fosse à polícia. Se ela não fizesse isso, ela tinha apenas 2 opções: vá com Modesto ou mude-se novamente. Jimmy se encontrou com Sabas, o tipo que lhe enviou o texto antes. Ele agora também está com Modesto, que seria seu chefe e que ainda dizia ser irmão de Rosa. Eles deveriam fingir que não se conhecem se, aparentemente, os vissem juntos. Ele deveria ficar de olho em Rosa e relatar tudo para ele. Eles estavam prestes a mostrar a ele quais eram suas responsabilidades. Jimmy parecia ter acabado de pisar na prancha sobre um cardume de tubarões. Quando Jimmy saiu, Modesto e Sabas conversaram sobre uma remessa que chegaria em alguns dias. Falando em Helena, Helena foi ao escritório de Ernesto com Nicolas e parou na mesa de Mônica. Ela perguntou a Mônica se Ernesto estava e a resposta foi sim. Ela perguntou a Mônica se ela poderia cuidar de Nicolas um pouco e ela perguntou a Nicolas se ele queria ir ao escritório de seu avô. Nicolas estava animado. Helena disse a ele para se comportar. Ele concordou e Mônica o levou ao escritório de Horácio. Helena então foi ao escritório de Ernesto e exigiu uma explicação de por que ele disse a Nicolas que ela não queria que ele soubesse que foi adotado. Ela deixou que ele ficasse com ele, dizendo que uma criança daquela idade não deveria ser informada de que não era amada ou desejada. Qualquer outra criança ou qualquer outra coisa, como eles eram muito jovens, mas não isso. Ele finalmente disse que queria impedi-la de tentar se divorciar dele. Ele perguntou se Nicolas disse a ela e ela disse que não, foi o Pedro. Ernesto então perdeu o controle e quase praguejou.
Helena disse que isso era o suficiente. Eu posso tolerar um monte de coisas, mas não vou tolerar que você machuque meu sol. Você me ouviu? É isso, eu quero o divórcio. Eu nunca vou dar o divórcio a você. Se você insistir, tirarei então Nicholas de você e direi a ele quem é o seu pai biológico. Como ele reagirá ao descobrir que seu grande amigo é o pai biológico que o abandonou? Você estaria destruindo minha família e eu estaria destruindo então o seu sonho de ser mãe. Depois que Ernesto perguntou a Nico no capítulo anterior se ele queria saber quem são seus pais biológicos, Helena grita para ele parar. Isso faz com que o pequeno corra para o quarto. Helena então explode e farta. Ela dá um tapa em Ernesto e garante que vai se separar dele porque já descobriu sua terrível personalidade. Ele a ameaça a dizer a Nico que ela é a amante de Pedro, mas ela não se deixa intimidar e até lhe garante que sim, ela ama o mecânico. Depois disso, Helena procura o filho e ele pede a ela que não brigasse mais com o pai dele por causa dele. Então, ela esclarece que não é assim e que os dois o amam. Por sua vez, desde que Pedro bateu, entre aspas, nela de novo, Gina começa a fazer uma dramatização. Felizmente, Nelson chega para levá-la embora e impedi-la, mas ela ainda é teimosa por amar o mecânico e quer tê-lo de volta, custe o que custar. Enquanto isso, Domingos garante a Pedro que não deveria ter tratado Gina tão mal, porque ela pode tirá-lo do filho. O jovem diz que ela já está farta e que ele também ama Helena. Então o homem responde que essa mulher não é para ele porque ela é casada. Será que Ernesto vai tomar Nicholas? Mais tarde, Ernesto aparece para ver Nico e então exige que Helena não o perturbe mais. No entanto, ele garante que está pensando nele e que eles não puderam mais ser uma família. Pelo menos o pequeno ficará com eles, já que essa família não existe mais. Helena então garante ao marido imóvel que ela não poderá fazer isso porque ela tem mais direitos. Mas Ernesto quase ri na cara dela e responde que sim, já que a lei só protege as boas mães e que ela não é adúltera. Claro, Helena fica arrasada e liga imediatamente para o pai, não só para contar tudo que Ernesto está fazendo com ela, mas também para pedir o contato de um advogado. À noite, Ernesto vai buscar uma droga para aborrecer Helena e quando volta para casa coloca no café dela. Em questões de minutos, a senhora começa a se sentir tão cansada e adormece. Na manhã seguinte, Nicholas acorda Helena porque ela já está então com fome. Ela não entende o que aconteceu com ela e, além disso, continua se sentindo cansada e desajeitada, mas acha que é devido ao estresse. De qualquer forma, ela consegue ligar para Pedro e contar sobre as ameaças de Ernesto. Nelson intriga então contra Domingo. Por outro lado, Nelson está fofocando com Esther e garante a ela que Domingos é gay. Obviamente, ela não acredita nele e pensa que seu marido, o homem misterioso, são apenas amigos. Portanto, o intrometido cavalheiro diz a ele que ele vai conseguir evidências. No dia seguinte, Nelson consegue Domingo e consegue então segui-lo ao vê-lo então com Horácio. Coincidentemente, ele dá ao amigo um anel pelo aniversário do seu time de futebol preferido e Nelson imediatamente assume que ele está pedindo em casamento. Ah, que confusão, viu? Por isso, mais tarde, o boato vai à casa de Esther. Mostra a ela as fotos que ele tirou de Horácio e Domingos e garante que eles são um casal. Claro, a senhora não pode acreditar no que está vendo. Pedro vê seu filho. Enquanto isso, a malvada agora sim, Gina, paga uma grande soma em dinheiro a um médico para fazer uma ultrassom e mostrar uma data diferente de gravidez. E balancear então as contas, é claro. Mais tarde, ela liga para Pedro e toca o grito para ele acompanhá-lo então a ultrassom que ele aceita. De volta ao laboratório, o mecânico e Gina veem então seu filho pela primeira vez, embora ele não esteja nada feliz. Helena jogou pesado e Ernesto jogou sujo. Então essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal que vou te contar tudo que ainda vai acontecer. Muito obrigada por sua audiência. Não se esquece, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência. Fiquem todos com Deus.